Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Lucas Barbosa e já de praxe te peço para deixar o seu like e se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Hoje, um vídeo muito especial, estamos com um convidado aqui, Eliel Fraga, que é empreendedor do ramo de purificador de água, e vamos bater um papo sobre empreendedorismo e finanças para vocês entenderem da importância e como os dois andam lado a lado. Então você que tem a vontade de empreender, também mexe com finanças, esse episódio de hoje está imperdível. Vamos pro vídeo! Então, Léo, vamos começar esse papo aqui hoje, né? Vamos lá. Queria saber um pouco de sua história, contar como é que você ingressou no mundo do empreendedorismo e por que você escolheu, né, ou se você foi escolhido também, né, nesse ramo de purificadores de água. Conte sua história aí pra gente. Lucas, primeiro agradecer pela oportunidade, parabenizar pelo trabalho, pela iniciativa. Eu tenho acompanhado no Instagram, tenho acompanhado no YouTube também. Estou inscrito lá nos dois. Vou até reforçar aqui para começar. Você que não se inscreveu, tem que se inscrever, porque Lucas é um cara que tem muito conteúdo e agora ele começou aí chamando os convidados. Fico feliz de ser o primeiro convidado, tá? Agradeço aí pela honra, tá bom? E te desejo todo sucesso. Acredito que você está contribuindo muito com a vida das pessoas, porque o conteúdo que você traz é um conteúdo de orientação, né? Você é um educador, é um professor, e isso é muito importante, porque você faz isso gratuitamente. Então, se inscreve no canal, acompanha as dicas desse cara. Porque pra gente acompanhar qualquer coisa de qualquer pessoa, a gente tem que olhar o que ele fala e tem que olhar também os resultados, Lucas. Parabéns, porque você é esse exemplo, né? Muito obrigado. Eu trabalho no ramo de purificadores de água desde 2004, né? Mas a minha trajetória como empreendedor ela começou muito cedo, né? Eu comecei como empreendedor ainda com meu pai. Meu pai agricultor, e eu tinha vontade de comprar uma bola canarinha. Não sei se você lembra dessa bolinha, uma bolinha que você chutava, ela era toda torta. Sim. E eu queria essa bola porque eu queria essa bola. E aí meu pai não me deu dinheiro para comprar, mas ele me colocou para trabalhar nas plantações de tomate, isso no interior do Ceará, numa cidade chamada Mulungu. E aí eu trabalhei, ganhei o dinheiro, ele me pagou, inclusive, como ele pagava todos os outros funcionários. A minha avó, na época, ela questionou meu pai com relação a isso, né? Então minha avó chegou para o meu pai e falou assim: você está pagando para o seu filho trabalhar para você e você mantém ele? E meu pai disse para ela, disse, essa é a única forma do meu filho entender o valor do trabalho e o valor do salário. Então eu aprendi isso lá na minha infância e comprei a minha primeira bola. E aí o que aconteceu? Eu fui esse cara que começou trabalhando para o pai e depois eu comecei a trabalhar com meu pai. Então meu pai montou posto de gasolina, eu estava lá com ele. Meu pai montou uma distribuidora de ovos, eu estava lá com meu pai. Meu pai montou uma fábrica de pães, eu estava lá com meu pai. Uma sorveteria, eu estava lá com meu pai. Então esse processo do empreendedorismo, ele vem desde a infância. E ele ensinou isso tanto para mim, quanto para o meu irmão, quanto para minha irmã, né? Eu entrei mais de cabeça no processo de empreendedorismo. A minha irmã é funcionária pública, o meu irmão é pastor e eu continuo aí investindo e trabalhando no ramo de purificadores hoje. Mas como você perguntou, eu comecei em purificador em 2004. Eu estava em Fortaleza. Fazer 20 anos, né? Em 2004 eu comecei com purificador de água na cidade de Fortaleza, no Ceará. Eu trabalhava com telecom. Sim. Eu fui operador de telemarketing da Contax. Você que está assistindo aí, que já ouviu falar da Contax. Gente vai se identificar. Exatamente. Eu comecei na Contax, eu passei pela Contax. Então eu fui para a Contax para trabalhar como operador de telemarketing. E a história que me levou para a Contax é uma história muito curiosa, Lucas. Por quê? Eu estava fazendo uma faculdade de teologia, eu morava numa cidade no interior do Ceará chamada Iguape, e aí eu ia para Fortaleza, que era a capital, é como se fosse Dias d'Ávila, Salvador. Sim. E aí eu tinha um ônibus que transportava as pessoas. E aí eu ia do Iguape para Fortaleza. Na volta, o ônibus parava num trevo, que era uma encruzilhada. Eu descia ali com o meu irmão, ligava para o meu pai e meu pai vinha me buscar e buscar o meu irmão. Sim. Meu pai tinha um Del Rey 82, 4 portas, aquele Del Rey guia. Sei. E aí nessa noite, eu lembro que era mês de agosto, eu liguei para o meu pai. Fui lá no orelhão e liguei. Pai, cheguei.
E aí meu pai saía, eram 11 quilômetros, e ia me buscar e buscar o meu irmão. Só que nesse dia aconteceu um episódio muito interessante. Eu liguei para casa e ele falou assim, ó, não tenho como ir buscar porque o carro está sem combustível. E qual era a curiosidade? O carro era movido a gás de cozinha. Meu pai tinha um Del Rey que ele colocava um botijão atrás, e aí era uma forma de economizar, gasolina cara. Sim. E aí ele fez um experimento. Ele é meu inspetor bugiganga, sabe? Ele cria as coisas. Aí ele colocava o botijão atrás, aí vinha a descarga do carro, passava ali pelo botijão, porque quando você utiliza gás de cozinha como combustível para carro, ele gela, né? Ele congela ali. Na cozinha mesmo ele fica gelado. E aí vinha aquela fumaça, e quando você andava no Del Rey do meu pai, você ficava com cheiro específico de cozinha. Imagino. Aí eu liguei para meus pais e disse, ó, tô aqui com meu irmão para você vir me buscar. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, não tem como buscar porque não tem combustível. Eu disse, super inteligente, ó a minha ideia. Não tem combustível? Pega o botijão da cozinha e coloca no carro. Aí ele disse, também não tem na cozinha. E aí eu fui andando com meu irmão para casa. E naquele dia foi 11 quilômetros. 11 quilômetros caminhando. E eu disse pro meu irmão, nunca mais eu vou passar por isso. Essa vai ser a última vez que eu passo por isso. Fui andando com ele, chorando, reclamando. E no outro dia eu arrumei uma ocupação, que não foi um emprego. Sim. Né? Porque às vezes você está procurando emprego, não está procurando trabalho. Eu virei cobrador de lotação. Eu saí de manhã e fui trabalhar como cobrador de Topic. É assim que chama lá. E aí, sendo cobrador de Topic, aí começou esse processo todo que eu fui parar num negócio de purificador de água. De cobrador de Topic, eu virei operador de telemarketing da Contax. De operador de telemarketing na Contax, eu fui promovido num processo seletivo interno para instrutor de treinamento. E agora eu passei a fazer parte do RH e eu dava treinamentos específicos de recuperação de crédito. Então eu fazia esses treinamentos, eu era treinado e eu treinava as outras pessoas. Sim. E aí nesse processo eu comecei a fazer treinamentos fora da Contax. E aí foi quando eu cheguei na empresa que me contratou e me tirou da Contax para ser um coordenador de vendas externas com purificador de água. Então na verdade eu fui captado. Eu criei uma renda extra porque eu estava trabalhando na Contax como funcionário CLT, mas dentro dessa oportunidade eu estava empreendendo. Então eu pegava o treinamento, dava uma ajustada, ia lá fora e vendia. Treinamento de telemarketing. Né? Então eu ensinava como vender pelo telefone, sorriso na voz, o segredo para vender mais. Sim. Eram coisas assim. Aí eu criava isso, sempre tive uma habilidade com a comunicação, e aí foi quando eu fui dar o treinamento. Dei o treinamento a primeira vez, fui chamado para um segundo treinamento. No terceiro, a proposta foi ficando boa. Aí eu saio da Contax, né, e mudo e vou trabalhar com purificador de água. Não entendia nada de purificador. Entendia de venda. De purificador, absolutamente nada. Aí é quando tudo começa em 2004. No primeiro momento eu conciliei purificador de água e o emprego que eu tinha anteriormente, sim, mas depois não deu mais, e aí eu entrei de cabeça. Sim. Então o que me levou para o purificador foi isso, que é uma marca super conhecida, né? E quando eu fui para essa empresa para trabalhar com purificador de água, hoje ela tem 51 anos de mercado. Muito tempo. Então imagina, vou fazer 20 anos que trabalho com isso, ela já tinha mais de 30 anos no mercado. Então aprendi muito, sou muito grato à pessoa que me levou para lá, que é um dos sócios, né, um dos donos da marca, o nome dele é Ricardo Pontes. Sou absurdamente grato a ele, tanto a ele, né, de Fortaleza, quanto ao irmão dele, que até hoje está aqui em Salvador, que é o Roberto Barros. Então trabalhei com os dois irmãos, que na família são os dois irmãos assim mais bem-sucedidos no mercado de purificadores. Hoje são unanimidade no país. É interessante até falar sobre isso, porque Salvador é uma das praças que mais se comercializa purificador de água no Brasil. Tanto Salvador quanto Fortaleza. Sim. O mercado aqui é um mercado muito aquecido. Para você ter ideia, nós temos hoje aqui mais de 30 revendas de purificadores de água. Eu trabalho com purificador, mas existem mais de 30 revendedores trabalhando com marcas diversas. Hoje, quem não tem o trambolhão, o garrafão em casa, tem nem que seja uma torneira daquelas de colocar ali, porque há uma conscientização com relação à diminuição da despesa, com relação ao garrafão, né, através de um purificador de água, e também com relação à qualidade da água, porque muitas vezes você não sabe a procedência lá daquele garrafão. Exatamente. Então, a minha trajetória para chegar no purificador foi esse caminho aí que eu percorri.
Muito legal. Fica de lição aí para vocês telespectadores uma coisa que me chamou a atenção e que é um conceito chamado intraempreendedorismo, que geralmente as pessoas não aplicam. As pessoas, elas simplesmente, a maioria, na verdade, elas quando vão trabalhar para uma outra pessoa numa empresa, elas trabalham apenas por dinheiro. E essa é uma lição que eu aprendi no livro Para Rico, Pai Pobre, eu sempre cito ele aqui. Que é você não trabalhe por dinheiro, você tem que trabalhar para aprender. Isso. As pessoas, elas trabalham apenas por um salário no fim do mês, não procuram aprender, não procuram entranhar o que elas estão fazendo ali. Você fez exatamente isso, você aplicou o intraempreendedorismo, pegou suas habilidades e depois levou para o seu próprio negócio, né? Então isso é uma lição que você deve levar para o resto de sua vida. Não trabalhe apenas por dinheiro, trabalhe para conhecer e trabalhe para aprender, para você aplicar aquilo num próprio negócio que você venha a ter no futuro. Isso é bem legal, Lucas, que você está falando. Até porque, por exemplo, hoje eu tenho esse entendimento e eu procuro aplicar isso na minha empresa. Hoje eu tenho 2 pessoas que eu estou trabalhando assim, de uma forma muito forte no desenvolvimento dessas pessoas, porque hoje eu trabalho para identificar pessoas com um perfil que seja empreendedor, sim, com um perfil de empreendedorismo, mas numa posição mais de execução. Eu busco hoje pessoas que empreendem e que são mais executores ou gestores, para que eu possa formar os meus próprios sócios, sim, com essa cultura. Então hoje, muito dentro do negócio que eu vivo hoje, nessa fase, eu busco pessoas com esse perfil. Então elas vão lá para dentro da minha estrutura, elas vão aprendendo todos os processos e eu deixo isso muito claro para todos eles. Digo, olha, eu preciso que você tenha uma visão de dono dentro do negócio. E aí venham fazendo esse trabalho nessa nova fase que a gente está passando com essa nova marca, né? Nós lançamos uma nova marca agora, já tem aproximadamente 3 meses e tem sido bem legal, que é a iFilter Express. Sim. Então tem sido bem legal a aceitação, porque eu peguei um apanhado de tudo que a gente tem de melhor nesse negócio de purificador. Modelo de gestão, estratégia para venda, comercial, propaganda, todo esse processo e estou aplicando nesse projeto, porque ele é um projeto para ser duplicado. Então, quando você fala de intraempreendedorismo, eu acho isso algo super legal, porque às vezes a pessoa está trabalhando lá e ele é vamos lá, falar do Pasteuses, né? O Pasteuses. Você tem lá uma pessoa dentro do Pasteuses que tem um perfil mais gerencial. Porque essa pessoa, em um determinado momento, não pode fazer parte, né, de um grupo para ser um sócio. Então, você forma esse cara com a cultura do negócio e às vezes ele não tem um aporte financeiro, mas ele é uma pessoa de alta confiança que vai conquistar um espaço. E aí ele vai empreender ali dentro. Então, gerar essa oportunidade dentro do negócio. Parte da gente, que somos empresários hoje, né? Porque você com certeza gostaria de encontrar um Lucas lá dentro da sua... Com certeza. Né? Fala assim, pô, preciso... Sabe como é que eu falo? Lucas é uma Carolina. Sabe como é que eu falo? Você fala assim, poxa, eu queria tanto encontrar um Eliel, eu preciso encontrar meu Eliel, né? Porque chega assim, pô, você deve pensar a mesma coisa, né? Com certeza. A gente busca essas pessoas e volta e meia aparece. Né? Tratar as habilidades, o comportamental, para que elas possam entregar o melhor resultado. Porque se a gente não transbordar, elas não crescerem, tudo perde o sentido. Verdade. Em termos financeiros, quais foram os principais desafios que sua empresa enfrentou no início da trajetória? E quais foram esses obstáculos que ocorreram? Quais obstáculos ocorreram e como é que você conseguiu contornar e chegar onde você está hoje? Tem 2 pontos que eu considero super importantes nesse sentido. Na verdade, são desafios que a gente continua tendo até hoje. Então, assim, o primeiro ponto, muito importante, você é muito mais expert nisso, eu vou levantar a bola aqui para você, sim, que essa dificuldade de separar a vida financeira pessoal da vida financeira empresarial é um grande desafio. É um grande desafio. E isso é uma questão muito de cultura e de entendimento. Isso aqui não é meu, isso aqui é da empresa. E vou te falar, eu demorei para aprender sobre isso. Para aprender e colocar na prática. E aprendi da pior forma. Sim. Aprendi perdendo negócio, aprendi quebrando, porque eu passei por 3 quebras. Quando eu decidi empreender, eu quebrei 3 vezes. Esse novo momento que eu estou vivendo, ele não vem de uma quebra, ele vem de uma repaginada e de um entendimento que eu tive com relação a como eu devo conduzir o negócio. Mas eu cometi muitos erros. Sim. E assim, não me arrependo de ter cometido os erros, hoje eu não cometo esses mesmos erros. Então assim, o primeiro desafio que eu encontrei foi separar a minha vida financeira do financeiro da empresa. O que é meu, né, como o meu prolabore, a minha retirada, o meu salário, quanto eu ganho e o que é da empresa. Então isso foi um desafio que eu tive muita dificuldade e misturei várias vezes.
Hoje eu tenho essa consciência e consigo administrar isso de uma forma muito mais tranquila. Sim. Mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu acredito que esse é o maior desafio da maioria dos empreendedores. E arrisco dizer que 90% dos negócios, dos pequenos negócios que quebram, o principal motivo é justamente o descontrole nas finanças. A pessoa, ela acha que o dinheiro é dela e aí sai aumentando seu padrão de vida, usando o dinheiro da empresa, não sabe separar. E aí quando as contas chegam, né, da empresa, aí ela começa a se embolar e o negócio vai por água abaixo. As pessoas acham que ou você tem um caminho só do fracasso ou você tem um caminho do sucesso. Você, como você falou, você quebrou 3 vezes. Sim. E hoje você se repaginou e está caminhando numa nova história. Então, o fracasso, né, o revés, ele faz parte do sucesso. Ele não é um ou outro. Não é isso? Esse é um ponto, né, nessa questão financeira. Outro ponto, eu posso até acrescentar, eu falei 2, mas Sim. eu posso acrescentar até mais um. Mas um outro ponto importantíssimo que afeta na vida financeira da gente, ele está diretamente relacionado ao nosso controle emocional. Uhum. É o quanto as nossas emoções interferem nas nossas decisões. E observe, sempre que a gente tem uma emoção muito forte, seja uma emoção de tristeza, ou seja uma emoção de alegria, seja uma euforia, ou seja uma ansiedade, isso dispara um gatilho de consumo. Isso dispara um gatilho de consumo, seja para comer, isso dispara um gatilho de consumo, seja para beber, isso dispara alguma reação no corpo. Teve uma sensação emocional para tudo, eu não vou fazer nada. Exatamente. Essa é uma outra lição importantíssima. Se você teve um gatilho emocional, seja ele onde te deixa muito feliz, o que a gente faz normalmente? Aconteceu algo muito bom, eu vou gastar. Uhum. Isso, cara, para eu entender isso, demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Se você observar, as pessoas conquistam algo e às vezes a conquista ela é muito menor do que o custo que ela tem para comemorar a conquista. Exato. Às vezes você conquistou algo, pô, hoje eu bati a meta, foi o dia que eu mais vendi. Vamos pro happy hour. E aí é onde a coisa desanda. Aí vai o happy hour, gera despesa, gera conflito muitas vezes no happy hour, gera ressaca e no dia seguinte gera improdutividade. Então, para você ter ideia, lá na empresa a gente não tem happy hour. Sim. A gente tem café da manhã. Então, a gente sempre comemora alguma coisa, vamos fazer um café da manhã, comemora e vamos trabalhar. Eu inverti isso na rotina do trabalho exatamente porque eu perdi o cara no dia seguinte. E aí eu fiz essa alteração. Então, um outro ponto, essa questão de separar a vida financeira pessoal da empresa. A outra questão são as emoções, né? Tive uma emoção, não faz nada, fica quieto, respira. Não faz nada, porque a reação é você gastar mais, é você se descontrolar. Né? Exato. Esse é um ponto que é muito importante. E o outro ponto é ter a humildade de entender que você está errado. Então, você vai chegar para mim e vai dizer assim, Aliel, isso aí que você está fazendo, eu acredito que não é um bom caminho para o seu negócio. Aí eu vou dizer para você, não, Lucas, mas tu entende de pastel, tu não entende de purificador de água. Aí você vai dizer assim, Aliel, mas eu entendo de finanças. Eu entendo de negócios. Então, ter a humildade de buscar conhecimento, ter a humildade de buscar aprender sempre. Eu vi, como eu estava falando para você aqui nos bastidores, esse ano de 2023, eu devo ter feito umas entre 8 e 10 mentorias em áreas diferentes. Financeiro, psicológico, todo o processo comportamental, tudo que você puder imaginar, eu busquei esse conhecimento e aí eu aprendo algo, aplico, aprendo e aplico. Então, ter a humildade de entender que não está funcionando, volta para a estaca zero. Então, resumindo, separar financeiro pessoal do profissional, cuidado com as emoções, nas reações, para não gerar mais gastos e estar sempre nessa busca contínua pelo aprendizado. Porque hoje é muito rápido a mudança, tudo gira de uma forma muito rápida. Muito rápida, verdade. Tem um livro que eu já ouvi um audiobook que é A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Taleb, né? Dessa parte que você falou aí, que você fez muitas mentorias nesses últimos tempos. E o que esse livro fala, a principal lição dele, é que a gente não sabe, o ser humano é natural dele, não saber lidar com a própria ignorância. Para a gente é ruim a gente reconhecer que a gente está errado, ou reconhecer, a gente quer sempre inventar uma forma de mostrar que a gente está certo de alguma forma. E
Se manter na ignorância, na sua opinião, custa mais caro do que buscar o conhecimento? Absurdamente. É igual o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu tava Sim. falando isso antes de vir para cá. Eu tava falando tava conversando e tava dizendo assim, gente, como é difícil determinadas pessoas aceitarem que você evoluiu. Quer saber quem é um ignorante? O ignorante é que te conhece, que convive contigo, sabe que você tá prosperando, vê tudo acontecendo ao seu redor, mas ele não quer te ouvir. Uhum. Ele nem te segue lá no teu canal. Ele não tá nem inscrito lá. Ele nem dá like no que você posta. Isso é um comportamento de ignorância. Completa ignorância. Custa quanto um like? Pois é, nada. Custa ter um preço. Sabe o que é? Sim. Orgulho. Ah, sim, verdade. Like verdade, é orgulho. Verdade. Quando o teu amigo não te dá o like, quando o teu amigo não comenta, quando o teu amigo não compartilha, ali tem uma moeda que é uma das moedas mais caras. O orgulho dele não deixa ele fazer isso. Porque para ele é como se ele dissesse assim, você está fazendo mais que eu, você está melhor que eu. E assim, eu aprendo com o que você fala. Eu aprendo com pessoas que eu nem conheço, pessoas que eu não sei nem quem são. E você está buscando. Mas o cara entra lá no canal e vai ver o Thiago Nigro. Mas tem o Lucas Barbosa aqui. Sim. Entende isso? Então, assim, buscar o conhecimento, o aprendizado é importante. O que não faz sentido? Você lê um monte de livro, você ouviu um monte de gente e você não coloca nada em prática. É o que eu sempre falo. Em todas as áreas de nossa vida, você pode contratar diversas mentorias, diversos cursos, ler diversos livros. Mas o que vai fazer diferença mesmo é você colocar em prática. Não adianta o conhecimento só ficar na cabeça. Se não botar em prática, não vai para lugar nenhum. Eu vi você num episódio falando sobre... Vou até pedir para você comentar sobre isso de novo, que eu acho que faz todo sentido aqui. Que você falou sobre a corrida de ratos, sim, né? Que tem no Pai Rico e no Pai Pobre, e falando sobre essa questão de que você trabalha e consome, trabalha e consome, trabalha e consome. Ali é um exemplo, assim, dos exemplos mais reais do que é o que é você ter uma informação, aprende uma determinada situação e você não coloca em prática. Muita gente lê o Pai Rico, Pai Pobre, mas quando você vai ver a vida da pessoa, ela fala assim, você leu, li. Aí você olha para a vida da pessoa e fala assim, não, você não leu. Impossível você ter lido esse livro e estar vivendo dessa forma. É essa questão de aplicar o conhecimento, não é verdade? Exatamente. Destrinchando aqui, explicando o que é Corrida dos Ratos para quem não assistiu os vídeos anteriores. A Corrida dos Ratos, de acordo com o livro de Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, ela diz que nós vivemos num ciclo em que a gente trabalha para ganhar dinheiro. Quando a gente ganha dinheiro, a gente gasta esse dinheiro, aí volta a trabalhar para ganhar dinheiro, para gastar, e fica num ciclo vicioso. E isso é explicado pelo comportamento das pessoas que ela acha que para sair desse ciclo, ela precisa de um ganho de renda. Ela tem ali o seu salário, ela gasta esse salário todo porque ela tem hábitos e comportamentos ruins em relação ao dinheiro. E ela acaba gastando esse dinheiro todo. Aí ela, poxa, eu preciso ganhar mais para poder sobrar dinheiro, para poder melhorar minha qualidade de vida. Aí o que é que ela faz? Ela tem um aumento na renda e ela vai lá, compra um carro melhor, que vai gerar mais despesas. Sim. Ela muda, mora de aluguel, vai para um apartamento mais caro, que tem condomínio mais caro, aí passa a gastar mais energia elétrica, o aluguel fica mais caro. E aí no final de tudo ela estrangula esse novo salário dela e ela continua nesse ciclo. É isso que é a corrida dos ratos. É você sempre trabalhar para ganhar dinheiro, gastar todo esse dinheiro e ficar num ciclo que você nunca pode se livrar do seu emprego, por mais que você não goste dele, em troca de um salário no fim do mês, porque você tem milhares de boletos para pagar. Essa é a corrida dos ratos. Fala um pouco sobre as estratégias financeiras adotadas para o crescimento da empresa e qual o aprendizado que você teve com isso também. Essa pergunta é muito legal pelo seguinte. Você vai entender, você é um empresário bem-sucedido. Mas eu tive uma outra lição que eu demorei muito para aprender. Eu tive um grande mentor. Que eu falei até o nome dele agora há pouco aqui, que é um dos caras assim que eu passava às vezes 6 horas com ele dentro da sala e a gente passava 6 horas falando de estratégia. Sim. E uma das últimas lições que eu aprendi com ele, é a que eu vou responder a sua pergunta, foi aprender a comprar. Eu não sabia comprar. Eu entendia que para eu ter lucro eu tinha que vender mais caro. Eu entendi que eu tinha que agregar coisas no final. Então, durante uma boa parte da minha carreira empresarial, eu era um mau comprador. Então, o fornecedor ele conseguia me
me levar com penduricalhos, sabe? Com coisas assim, ele me envolvia. Eu tinha uma sensação de que eu estava pagando menos, mas eu não sacava qual era o cálculo do prazo de pagamento, por que 30, 60, 90, por que 30, 60, 90, 120, 180, o que é prazo médio. Eu não entendia o processo de compra. Então, às vezes, você compra mal e você não entende por que a coisa não está acontecendo. Então, quando eu negocio hoje, eu entendo hoje qual é o produto que eu estou comprando, quanto eu estou pagando por esse produto no meu fornecedor e qual é o prazo que esse fornecedor me dá. Às vezes a gente compra um produto para vender na nossa empresa à vista, entendendo que você está comprando aquele determinado produto, está pagando à vista e está economizando na compra à vista. Só que aí você é estimulado a comprar mais, porque você conseguiu uma proposta do teu fornecedor sobre aquele produto. Sim. Aí você compra mais. Só que você não pensou no tempo que você vai levar para vender aquele produto. E aí você começa a perder dinheiro aí. O dinheiro fica mobilizado, né? Você imobiliza. Não, vamos lá. Se for uma mercadoria, um insumo, se for perecível. Sim. Falando de você. Sim. Você faz lá aquele camarão. Você chega lá e o cara fala assim, rapaz, eu tenho uma oferta para você aqui. Esse camarão, aquele camarão bonito do Pastel do Pasteus. E você fala assim, ó, Carol, tem um camarão aqui e ele fez esse preço. Mas você só vai fazer se você comprar 30 quilos. Você fala assim, peraí, 30 quilos é quanto tempo? Só que normalmente não se faz essa conta. Aqui a gente está num podcast. Isso. Tem aqui vários equipamentos, né, fantásticos. Quanto tempo leva para eu fazer com que esse equipamento gere faturamento para ele me dar retorno? Eu tenho que fazer essa conta na hora que eu vou investir até em equipamento. Sim. A ideia principal faz a reserva para você comprar o equipamento, ele passa a ser um bem, de certa forma, nesse caso, ele é um ativo, está imobilizado no teu negócio, mas você comprou bem. Então, assim, uma das lições mais importantes foi comprar bem para vender bem. Se você analisar aí, se você conhecer algum vendedor que atende essas redes, né, de supermercados, eles vão te dizer. Você chega aí, um desses caras, que é um dos mais conhecidos, diz que assim, é um dos caras que mais aperta e o cara disputa 1 centavo. Só não disputa meio centavo porque não tem a moeda meio centavo. Mas o cara disputa centavo a centavo, porque você está vendo o todo. Então, comprar bem não é porque você compra à vista que você está comprando bem. Né? Então, hoje eu olho muito a qualidade do produto que eu estou comprando, a capacidade do fornecedor para me entregar. Eu olho também o prazo que ele vai me vender. Eu prefiro comprar isso parcelado e eu giro isso dentro do meu fluxo de caixa e aí eu não sinto. E eu consigo. Chega um momento, é como se eu estivesse comprando à vista. Porque eu vou comprando, vendendo, aí está vencendo um boleto hoje, outro amanhã, um hoje, outro amanhã, e eu estou girando. Aí faz sentido. Sim. Né? Então essa é uma lição que eu diria que é fundamental para você que é empreendedor. Sim, sim. Só uma observação, né? Porque tem muitos negócios pequenos que às vezes começam e como ainda não tem muita credibilidade no mercado, eles acabam não tendo essa questão de prazos. No início mesmo, sim, a gente com a nossa pastelaria, minha e da Carol, a gente como estava surgindo ainda, então a gente tinha que pagar à vista, não tinha essa questão de prazo. Hoje a gente já consegue prazo com fornecedores. Sim. E a gente sofreu muito também com essa questão de perda, quando tinha promoções de fornecedor, não dava prazo, tinha que pagar na hora. E aí produto perecível, a gente sofreu muito, mas aprendemos, hoje já adotamos estratégias parecidas, como a que você falou. Mas realmente no início da jornada empreendedora você tem que ter ali uma reserva, porque você ainda vai montar sua relação de credibilidade ali com os seus fornecedores, para que no futuro você comece a ter uma situação de ter um prazo para pagar e ter o giro ali do fluxo de caixa sem comprometer o seu caixa com as outras contas fixas que tem que se pagar, né? Eu entendo o que você está falando. Eu acredito que essa questão do empreendedorismo, falando um pouco sobre isso, Lucas, sim, ela está muito ligada a assim, o processo de início, você entender que antes de você ser grande, você vai ser minúsculo. Então, assim, entender isso. E eu não entendi isso, tá? Um dos motivos que eu tive problemas seríssimos no meu negócio lá atrás foi porque eu não entendi isso. Eu imaginava que eu já era... Eu já achava tubarão. Eu já achava que era isso, mas não tinha nem começado. Sim. E aí eu tinha comportamentos, posturas, compromissos de pessoa grande. Então, se você tem aqueles exemplos do... Como é o nome daquele que é bem conhecido? Rick Chester. Pronto. O Rick Chester. Sim. Pronto. Desculpa, esqueci. Mas vamos lá.
Pô, quer um exemplo melhor que aquele? Compra tanta água, vende por tanto, depois sobra tanto, compra tanto e vai. Você tem um cara hoje que faz isso com aquelas paçoquinhas. Aí o cara compra uma caixa de paçoca, paga X reais e vai. E ele vai girar aquilo ali. Então, assim, a construção do crédito, ela tem esse compromisso, né? Ela tem esse processo de comprar, pagar, honrar, comprar, cria relacionamento e aí eles vão te dar crédito, né? Então, isso aí é um ponto super importante. Super importante. Eu imagino quanta coisa você já perdeu lá. Oxi, com certeza. Mas foi aprendizado, né? Como eu falei mais cedo. O fracasso, o erro faz parte do processo do aprendizado, né? Ainda mais no empreendedorismo. A gente começou sem saber muita coisa do ramo na época. Então a gente errou. Até hoje a gente erra alguma coisa, mas a gente aprende com aquele erro para não aplicar mais no futuro, né? Eu acho que é essa a lição que tem que ficar. É aprender com os erros e não cometê-los mais. E eu quero dizer uma coisa pra você, gente. Lucas era meu vizinho. Eu morava no apartamento de cima. Lucas morava no apartamento de baixo. E lá de cima eu senti o cheiro do pastel. E na época, era na pandemia, 2020. Na pandemia, eu tava fazendo dieta. Quem apresentou a gente foi Érica. Sim, Érica. Érica, casada com Júnior. Júnior. Pai da Bia. Também. Isso, a Érica que apresentou o Lucas pra mim. Eu emagreci 28 quilos na época. Fiz lá um negócio, tudo errado. Sabe aquelas dieta maluca? Pronto, eu fiz toda aquela dieta maluca. Pois é, fiz aquela dieta maluca, corria 10 km, 20 km, não comia direito. E aí eu tô passando, aí a Érica falou assim, você já conhece o Lucas e a Carol? Não, eles fazem um pastel. Eu digo, e o cheiro de pastel no condomínio todo. No condomínio todo. Então eu acompanhei o Lucas lá atrás, quando ele começou o Pasteuses, né? A gente tinha uma live, eu tinha uma live que eu fazia no Instagram na época. Eu tenho essa live salva, não tá no meu feed, mas ela tá salva. Tá salva, né? Tá salva. Tenho lá essa live, você e a Carol. A gente fez na pandemia. Foi em 2021, ainda tava na pandemia. Na pandemia a gente fez. E você, Alice, já tava já tinha aberto a primeira loja? Já tava funcionando? Já a gente tava com uma paralela e o delivery de Brotas. Ainda não existia a Lapa, ainda não existia a loja física de Brotas. Só vieram surgir esse ano, né? Lapa e a loja física de Brotas. Olha só, gente, isso é muito legal. Sabe por quê? Porque assim, as pessoas às vezes, isso é muito legal, porque a gente é muito sujeito a julgamento, né? A gente é muito, viu, Mari? A gente é muito sujeito a julgamento. As pessoas veem onde a gente tá, mas não sabem de onde a gente veio. Exatamente. Julgam demais. Né? Tava conversando mais cedo aqui com a Mari, conversando com o Júnior sobre isso. Você não sabe a trajetória da pessoa. Eu via Lucas fazendo pastel com Carol. Eu vi isso, ele era meu vizinho. Aí você vê o Lucas hoje. Não, o Lucas, empresário, consultor financeiro, podcast e tal. Ô, irmão, vai ver a história primeiro, né? Para depois você fazer qualquer tipo de julgamento. As pessoas veem onde a gente chegou, mas não sabem quantas... Esses dias eu te vi entregando pastel, cara. Achei massa. Tava lá no Instagram, tá o Lucas. Uma bagzinha entregando. Foi, cara. Como é que foi aquilo ali? Ali no dia, um motoboy foi assaltado. Levaram a moto dele. Caramba. Aí eu tava lá na loja, em reunião com o pessoal, né? Tava vistoriando as coisas. E aí recebi essa notícia. Aí tava com vários pedidos atrasados. Aí o gerente falou... Tem um bocado de pedido aqui, aí não consegui motoboy. Eu falei, bora, tô com o carro aqui, me dá essas entregas pra entregar. Pô, parabéns, viu? E fui entregar. Domingo agora fui na unidade de Brotas, também por falta de motoboy. E eu tava lá entregando. Assim, é aquela coisa, tem que estar preparado para fazer o que tem que ser feito na empresa ali. A gente é dono, a gente é proprietário, mas a gente sabe tudo da empresa, então a gente tem que estar preparado para qualquer situação extrema. Lucas, mas isso aí é porque a gente... está empresário, mas continua empreendedor. Isso. Isso não mudou na cabeça da gente. Isso. Porque há quem pense que chegou, irmão, e não vai, e perde cliente, né? E não automatiza o processo, não coloca a mão na massa. No popular a gente fala de descer pro chão de fábrica, né? Sim. Voltar ali e fazer o passo a passo. A gente está empresário, mas nós precisamos continuar sendo empreendedores. Tem que carregar a caixa, vai carregar a caixa. Tem que entregar o pastel, vai entregar o pastel. Exatamente. Tem que trocar o filtro, vai trocar o filtro. Porque assim, às vezes, você, num movimento como esse, descobre uma coisa que você não sabia que estava acontecendo, né? Exato. Eu achei muito legal, achei super louvável a sua atitude. Gostei muito, viu? Exatamente. E fazendo uma conexão com o ponto que você falou, que é ter humildade para você entender que você é pequeno
que você ainda é pequeno. A gente hoje, apesar de ter as pessoas às vezes de fora, ver, pô, tem 3 lojas, não sei o quê, isso e aquilo. Aí acha que você já está num patamar muito grande para quem está de fora ali. Mas a gente tem a humildade, tem um reconhecimento de que a gente ainda é pequeno, a gente tem muito espaço para crescer ainda. Comparado a outras empresas grandes, a gente ainda é uma empresa pequena. Mas temos essa humildade de reconhecer e saber o caminho que a gente ainda tem para trilhar, né? Porque tem gente que, como você falou, às vezes começa do jeito errado, já achando que tá lá no topo. Sim. E às vezes não quer voltar às origens ali quando preciso, né? Então essa é uma lição bastante importante também. O ano passado, 2022, eu vivi uma experiência bem interessante. Eu voltei para o mercado de trabalho. 2022. 2022. Sim. 2022, eu estava ali no final de 2021, eu tinha uma sociedade, a gente desfez a sociedade, incompatibilidade de sócios, Sim. Foi bem até um determinado ponto. E aí, em 2021, a gente desfez essa sociedade. Eu fiquei com todos os, vamos dizer assim, os encargos, as contas, as despesas, fechei o negócio e fui pagar a despesa com a minha pessoa física. Sim. Então, assim, todas as pessoas que eu fiquei devendo, dentro da minha estrutura de empresa, eu paguei uma por uma, pessoa física, paguei um débito da minha pessoa jurídica porque o meu negócio iria voltar num determinado momento. E eu recebi uma proposta e eu voltei para o mercado de trabalho. Eu fui para outro estado, trabalhar em uma outra indústria, na mesma função que eu tinha desempenhado como gerente comercial, e eu vivi essa experiência novamente. Eu estava fora do mercado como CLT já desde 2017. Sim. E aí eu volto em 2022. Tudo diferente. Totalmente diferente. Comportamento de consumidor, tecnologia, comunicação, automatização, produto, tudo tinha mudado. E eu fiquei, ainda aguentei, como empregado, eu ainda aguentei 10 meses. Sim. Quando deu 10 meses, eu digo, eu não aguento. E aí eu volto e digo, olha, agora eu já entendi algumas coisas do jogo que eu não tinha entendido ainda e voltei a empreender. Lucas, de novembro do ano passado até julho desse ano, eu decidi recomeçar o meu negócio sozinho. Eu peguei um computador, coloquei na varanda lá de casa, chamei um técnico e falei assim, ó, sou eu e você. Ele começa assim, eu e você, ninguém precisa saber. Só eu e você. Para todo mundo, era mó galera. Só era eu e ele. Uhum. Eu lá, automatizei atendimento, fiz estrutura. Antes eu tinha estrutura de atendimento para trabalhar com 30 pessoas. Eu comecei a fazer isso sozinho, usando tecnologia. Sim. E aí eu fiz uma das primeiras mentorias que foi com o Pablo Marçal. Eu comprei uma mentoria dele e eu fui e ouvi um negócio fantástico. Isso é muito legal, Lucas. Ele falou assim, se o teu negócio não couber aqui no teu celular, se o teu negócio não couber na tua mochila, você não existe. Você tem que estar no digital e tua empresa tem que caber na tua mochila. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? E aí eu fui colocar a mão na massa. Eu atendi de novembro a julho umas 2.000 pessoas. Uma por uma. Nossa, gente, atendimento, assistência técnica, troca de filtro, venda de purificador. E para todo mundo... Era uma galera. Era uma galera. E aí eu falei assim, pô... Aí eu fui para a segunda fase, que foi a duplicação do negócio. Eu tô na construção do MVP desse projeto, que você pode até explicar para o pessoal o que é MVP. É mínimo produto viável, né? Exatamente. Você fazer o estudo para entender como é que esse negócio funciona. Uhum. Então eu fiz o primeiro movimento sozinho, depois eu fui para a segunda, eu estou na duplicação, estou fazendo a primeira duplicação do meu projeto para ir para a terceira, porque aí eu vou ter tudo montado e aí eu vou conseguir trazer esse negócio para escalar. Eu estou construindo um negócio em filtros e purificadores de água para gerar uma escalada. Amanhã, se o Lucas quiser dizer assim, Eliel, eu já estou bem aí no pastel, já estou bem com pasteuses e eu quero uma outra fonte de renda. Como é que é esse negócio do filtro e do purificador de água? Eu vou dizer para você que é um dos negócios mais rentáveis e menos conhecidos. Então é viável, entendeu? O risco desse negócio é um risco muito baixo. Muito baixo. É um risco muito baixo, é um negócio ascendente, né? E aí eu fiz esse movimento. Por que você está falando isso, Eliel? Porque eu tive, assim como você colocou a bag e foi entregar o pastel, eu tive essa consciência de dizer assim, cara, eu preciso voltar lá para a ponta e entender esse negócio de novo. Hoje as pessoas que estão aplicando o que eu aprendi nesses últimos meses, elas conseguem uma eficiência semelhante à minha. Porque esse é um outro erro do empreendedor.
Empreendedor, se o segredo do teu negócio for você, seu negócio está morto. Você precisa de pessoas melhores que você no seu negócio. Se você não tiver pessoas melhores que você vai quebrar. A gente precisa formar essas pessoas para duplicar o negócio da gente. Exatamente. Você tem quantas lojas que você falou? 3. Então, você tem 3 lojas. Tem que ter lá pessoas de sua total confiança e que tenha total conhecimento do seu negócio. Exatamente. E isso é o desafio do empreendedor. Exatamente. É aquela coisa, a maioria dos empreendedores, eles podem ter até uma empresa com várias pessoas trabalhando, mas geralmente eles não são uma empresa, é o que chamam de eu-presa. Porque se ele não tiver, a coisa não anda. É o eu-presário. É o eu-presário. Se ele não tiver, a coisa não anda. É geralmente ele que apaga incêndio. Então o cara não tem a liberdade de poder pensar no estratégico da empresa, até de ter uma certa qualidade de vida. E às vezes o cara cansa disso e simplesmente desiste do negócio, né? É o que acontece muitas vezes. Numa mentoria que eu fiz com o Lucas Vasque, Sim. vocês que não conhecem, é Lucas também, é seu xará. O Lucas, ele é um desenvolvedor comportamental, um cara que está em total ascendência hoje, um cara fantástico. A gente tem, além de ter vivido essa mentoria, ele é o idealizador do Clube da Trindade. Sim. E eu, numa sessão de mentoria, foi muito interessante, que eu estou falando dos meus negócios, ele abriu lá e fez várias perguntas para mim do meu negócio, né? E todas as perguntas que ele fez, eu tinha a resposta. Só que ele pediu a informação, mas eu não tinha informação. Como é que você tem a resposta e não tem informação? Porque estava tudo na minha cabeça. Então, assim, como é que o teu negócio vai para frente se não saiu da cabeça e foi para o papel ainda? Então, assim, qual era o meu custo fixo? Qual era o meu investimento em publicidade, no meu operacional, em insumo? Processos. Isso estava tudo comigo. E aí foi quando ele disse para mim, ele disse, Aliel, você tem 3 perfis no negócio. Você tem lá um cara que é o visionário, você tem o gestor e você tem o executor. Eu não posso, por um perfil visionário, contratar outro visionário para trabalhar comigo. Vai chocar. Sim. Eu tenho uma ideia e o cara tem uma outra ideia, aí começa o choque de vaidade. Né? Eu preciso ter um gestor. E eu preciso ter pessoas que executem. Só que eu estava na ponta no atendimento, eu estava fazendo a gestão do financeiro e eu estava pensando no que ia ser feito. Sim. E agora, para eu abrir mão de não é para inventar nada, Aliel, não é para ser comercial agora é para você arrumar a casa. Isso foi um grande desafio. E eu aprendi isso na mentoria. Eu não conseguia visualizar. É como você está hoje, quando você fala assim, ir para o estratégico, você consegue hoje estar no estratégico, você olha para o seu negócio. Eu consigo hoje estar aqui. Mas se você falasse comigo há 6 meses, assim, cara, não tá na hora de eu ir num podcast. Sim. Eu não consigo ir porque para o negócio, né? Então isso é uma coisa muito importante para o cara que é empreendedor entender. Você vai ter a fase de ser executor, onde você vai fazer tudo. Depois que você for o cara que executa, você precisa ser o gestor. Você precisa fazer o gerenciamento. Eliel, como é que eu sei que eu estou na fase de gerenciamento? É quando eu consigo perceber que eu preciso de braços. Então, assim, essa atividade eu comecei a ficar caro para fazer. Você é um cara caro para entregar o pastel. Você pode fazer a entrega do pastel, mas não é a sua função principal. Você é um cara muito caro para fazer isso. Então, o que você faz? Você paga um motoboy. Você já saiu dessa execução. Mas você fazia o pastel, embalava o pastel, atendia o telefone e ia entregar. Exatamente. Você viveu como eu também. E aí você começa a entender, não sou mais o cara que executa. Agora eu vou gerenciar isso. Depois eu vou entender que eu não posso ser mais o cara que faz essa gestão, porque senão o negócio não cresce. E aí eu vou para a posição de visionário. Eu visualizo tudo e faço com que a coisa aconteça. Você faz as engrenagens. As engrenagens. Né? Mas quando você não começou executando, Uhum. Se você começou executando, você sabe todas as etapas. Isso. Você consegue aqui hoje olhar e falar assim, foi em tal ponto que falhou. Foi em tal ponto que a coisa aconteceu errado. Porque o processo foi criado por quem? Por você. Então, hoje eu tenho esse cuidado e a minha equipe tem caminhado super bem. Ele entende qual a resposta precisa ser dada para aquela pergunta. Sim. Não porque esteja escrita a resposta, mas porque ele entendeu a cultura. Né? Se o teu negócio ele não tem uma cultura, se ele não sabe como a empresa se comporta, ele não vai performar. Ser executor, depois que o negócio começa a crescer, você vai precisar gerir isso. E depois você se torna um visionário. Porque lá atrás você já é o visionário executando. Dificilmente a gente é visionário e gestor. Dificilmente. Raras exceções. Eu hoje estou numa fase que eu estou à busca
de alguém com um perfil de gestão para cuidar do meu negócio, cuidar das minhas pessoas, para eu poder ir para o estratégico e alavancar mais o negócio. Sim. São etapas. Sim. No meu caso, eu dei muita sorte, né, de ter começado com uma sócia. Justamente, a gente tem visões diferentes, mas sorte, que acaba se completando. Não, sorte não, Lucas. Pelo amor de Deus. Essa sorte não. Tem aquela frase, nasceu virado pra lua? Pronto. Tá aqui esse cara, verdade, velho. Verdade. É uma bênção. Porque no início eu também tinha esse problema de querer fazer tudo, e quem começou me mostrando esse outro lado foi a Carol, né, que é a minha sócia. Isso. Foi me mostrando esse outro lado de que o negócio precisa de outras pessoas, de outros braços para poder crescer, que não tem como fazer tudo. Não há como fazer tudo, senão se você tenta fazer tudo, você acaba não fazendo nada direito. Foi ela que me mostrou esse direcionamento. Então, outras coisas, outras partes fracas dela, eu era a parte que fazia o contrapeso, complemento. Entendeu? Então, a gente foi, como você falou aí, virado para a lua mesmo, que foi o que também fez o Pasteiros crescer, assim, de uma forma, digamos, rápida. Eliel, me responda uma coisa, você com esse know-how todo, já de trabalhar nesse ramo, como é que você chegou a criar a cultura da sua empresa, de visão, valores ali, e sua empresa incorpora comportamentos sustentáveis? Conte aí. Essa pergunta é muito legal, porque assim, uma máxima em qualquer negócio, a empresa ela é reflexo dos donos. Então assim, como é que eu entendo o que é cultura numa empresa? Olha para o comportamento dos donos. Então você acredita em quê? Então assim, se você tem um comportamento de fé, isso vai refletir diretamente no comportamento das pessoas que trabalham com você. Se você tem um comportamento e ele é um comportamento desequilibrado, ele vai refletir diretamente nas pessoas que trabalham com você. Então, quando você pensa na missão sobre qual é o meu objetivo dentro da minha empresa, isso está muito ligado ao meu objetivo. Quando você pensa na visão, é como eu quero ser visto, né? E aí vem a questão dos valores. A iFilter, hoje, é a marca que a gente está mais dando uma atenção maior. É a nossa caçula. Sim, nós já temos, mais recente. Né? É mais recente. Nós já temos 2 marcas registradas. Uma é a da Azul Purificadores. Se você acessar daazul.com.br, está lá. A outra é a Softzone. Tem lá softzone.com.br. E agora tem a iFilter. A iFilter, ela é uma marca que ela foi lançada com uma missão diferente das outras 2. Ela é mais direcionada para serviço. Então, hoje, a iFilter ela tem como objetivo atender todo mundo que tem purificador de água. Se você independente de ser de outra marca. Independente, né? de qual seja a marca, independente de onde você comprou o purificador. Se você comprou na internet, se você comprou num shopping, se você comprou numa loja, onde quer que você tenha comprado esse produto, se você precisar de alguma coisa, você vai falar com a iFilter. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto com relação à iFilter é que ela vem como um facilitador para você ter acesso a um purificador de água. Lá, o nosso forte não é vender caro. Lá é resolver a situação com relação à água do cliente. E aí vem a resposta para a sua pergunta. Sobre você ter um comportamento e ter ações sustentáveis. Hoje a gente trabalha com um purificador de água e a gente vai fazer uma conta rapidinha aqui. Pense comigo. Se você paga R$1 por uma garrafa de 1 litro de água, para você ter 3.000 litros de água, você vai pagar R$3.000. Eu tenho um purificador de água que eu vendo hoje para a pessoa que ela vai investir aproximadamente 50% disso. Ela paga 12 parcelas de R$29,90 e ela tem um purificador de água na casa dela com água purificada, eficiência bacteriológica e paga 12 de R$29,90. O que isso tem a ver com o sustentável? Tem tudo a ver. Quanto plástico vai deixar de ser descartado? Porque ele não vai usar o plástico, ele não usa o PET, ele não usa o garrafão e tem um purificador. Faz essa conta. E quanto tempo esse plástico demora para ser reintegrado à natureza? Não tem como calcular isso. Há quem diga que são 400 mil anos, 400 anos, mas ninguém viveu isso para comprovar. Então você não tem como saber. Então quando você coloca um purificador de água na sua casa, você está ajudando diretamente nisso. Ah, é só isso? Não. A emissão de CO2 para a produção e para o transporte desses garrafões. Então você tem todo um processo sustentável em volta de um purificador de água. O purificador de água ele é um aliado para o planeta.
Quando você tem um purificador de água na sua casa, você está contribuindo de uma forma geral para tudo. É muito contraditório você ver alguém que fala de sustentabilidade e consome água que vem vazada em PET. Não faz sentido, é contraditório. Então, o purificador de água em si, essas 30 revendas, falando em Salvador, ou mais, né? 30 como eu falo, como revendas oficiais, elas hoje é um negócio que ele atua diretamente na redução do plástico, na redução desse garrafão, no descarte disso, na emissão de CO2, porque o purificador ele traz essa vantagem e tem a segurança de você saber realmente que aquela água é uma água purificada. Eu não posso vender um purificador se ele não tiver uma certificação dos órgãos do Inmetro. Se ele não tiver passado por uma certificação pelos laboratórios do Inmetro, eu não posso vender esse produto. Então, quando você tem um purificador, você tem certeza da qualidade de água que sai dali, porque ele tem um processo de purificação que já foi testado, que já foi aprovado e vem dizendo ali toda a classificação. Sim. No selo do Inmetro está dizendo isso. E o garrafão? Nada. Como é que você tem certeza que você está bebendo uma água de fato mineral? Você não tem certeza. Você não vai saber. Você pega aí no YouTube, nas redes sociais, o que tem. Eu recebi um vídeo, inclusive, hoje aqui no meu direct, o pessoal lá enchendo da torneira e fechando. Então, assim, você não tem como. Gente, eu não sou contra a água mineral. O que eu trago como reflexão é: você tem certeza que é mineral? Então, a garantia que eu te dou é: essa água do purificador, ela é uma água que tem uma certificação. Até porque o purificador só pode ser instalado em um lugar que a água seja tratada pela Embasa. Se a água não passa pelo tratamento da Embasa, você não pode instalar o purificador. Porque são aparelhos para a melhoria da qualidade da água. Então, o produto purificador de água, ele é um produto já na sua origem sustentável. Porque ele muda tudo isso. Diminuição de CO2, você coloca menos plástico, então ele muda o comportamento das pessoas. Inclusive, se você não tem purificador de água em casa, no dia que você coloca um purificador de água em casa, a primeira coisa que acontece é que você passa a beber mais água. Ele muda o comportamento da pessoa. Tá fácil o acesso. Sabe o que acontece? Ninguém quer encher a garrafa. Você vai chegar lá, Júnior, abre a geladeira e fala assim: não, eu de novo tenho que encher a garrafa. Ninguém enche a garrafa de água nessa casa, só eu que encho a garrafa. Quem nunca ouviu isso? Ou chega lá, o garrafão tá vazio, a água falta na hora que você mais precisa. Verdade. O purificador vem para resolver isso. Sem falar que eu acredito que também pode dar um problema na coluna, né? A pessoa fica carregando aquilo ali para encher. Então o purificador vai até ajudar na saúde da sua integridade física, né? Exatamente, é isso aí. Vou colocar sustentabilidade da natureza, sustentabilidade do corpo também. Do corpo também, o risco, né, do garrafão. Sim, verdade. Derrubar aquele garrafão ali no meio da casa. Então, assim, é um ponto muito importante para que seja analisado. Você que é empresário, que insiste com garrafão na sua empresa, você que é empreendedor, que compra todos os meses 50 garrafinhas de R$1. Tem pessoas que fazem isso. E não são pessoas de muito longe, né, Júnior? Que elas compram 50 garrafinhas por mês, 100 garrafinhas por mês, né? Colocam um purificador de água que vai mudar isso, entendeu? Você vai ter lá água toda hora, já sai geladinha, alcalina, ionizada, magnetizada, com ultrafiltração. Eu tenho um produto hoje que produz 48 litros de água gelada a cada 24 horas. Água gelada a cada 10 segundos. Com eficiência bacteriológica. Isso eu tenho, mas existem outras marcas no mercado. Porque eu não fico chateado quando a pessoa diz para mim: eu comprei um purificador de outra marca. De graças a Deus se livrou do garrafão. Agora, na troca do filtro, fala com a iFilter. Fazendo um link aqui já diretamente, né, com esse assunto, como é que você leva a questão da precificação? Que eu acredito que você, empreendedor que está nos assistindo aqui, também você deva ter essa dúvida. Como você precifica os seus produtos e os seus serviços? Bom, a primeira coisa que eu faço, que aí eu entendo como uma lição básica, a gente já falou lá no início dessa questão de você comprar bem, né? Sim. Então, assim, eu tenho uma margem mínima que eu preciso trabalhar com a venda do meu produto para que esse produto ele possa se pagar, e eu tenho uma estrutura. Então, por exemplo, acontecem muitos casos onde os clientes falam que encontraram um produto semelhante ao meu na internet mais barato. Eu digo, com certeza. Porque o meu produto eu não vendo apenas o purificador de água. Tem a venda do produto, tem o serviço de entrega e tem a instalação que faz parte do meu pacote. Então eu tenho que pensar em toda essa cadeia.
Dentro da minha estrutura eu tenho a compra do produto, eu tenho todos os encargos, impostos, etc. Tenho os funcionários que fazem um atendimento, eu tenho a estocagem desse produto. Então eu faço um cálculo onde eu contemplo tudo isso. E em cima disso eu projeto quanto eu preciso vender para poder pagar a minha estrutura para poder atender esse cliente. Qual é a diferença? É que hoje eu não vendo a marca. Como assim, Eliel? Por exemplo, uma empresa que eu trabalhei por mais tempo aqui. O produto que eu vendo na empresa que eu trabalhei, ele custa aproximadamente 30% mais caro do que eu vendo. E o que essa empresa faz? Ela pega o produto, ela coloca a etiqueta dela e ela fala assim, mas comigo é 30% mais caro porque tem a minha marca. Ela está errada? Não. É posicionamento. E pessoas compram marca. No meu caso, eu não sou essa empresa. O meu posicionamento é outro. Então, isso é uma outra coisa muito importante que a gente, como empreendedor, precisa entender. O cara vai lançar um pastel, ele não vai conseguir vender o preço do pastel, às vezes. Sim. Entende? Se ele quer concorrer contigo. Porque quem é esse pastel que está chegando? Então, eu consigo olhar para o mercado e dizer assim, eu não posso me posicionar naquele preço ainda porque eu estou construindo essa marca e as pessoas estão me conhecendo. Eu concorro com uma marca que tem 50 anos no mercado, eu lancei essa marca em 3 meses. Então, eu consigo visualizar isso. Então, o que eu preciso fazer para construir o preço do meu produto? Tem a compra do produto, tem o meu custo operacional para que a minha estrutura funcione, eu preciso gerar um lucro em cima disso e eu entrego a melhor proposta para o meu cliente. E aí eu consigo visualizar isso. Né? Você trabalha, às vezes, com produto, se você falar de indústria, uma indústria tem uma... Normalmente, uma indústria ganha de 3% a 8% num produto, quando ganha muito. Quando a gente vai para o comércio, às vezes você pensa no preço de compra, mas você não vê a estrutura toda. Então o cara fala assim, eu vou concorrer com Pasteuses. Quando eu encontro pessoas que vendem filtro, eu tenho uma concorrência muito desleal aí hoje, que são pessoas que trabalharam com purificador de água como funcionários e elas compram filtro e vendem. E aí, por exemplo, em média, uma troca de filtro hoje na nossa empresa, com todo o serviço, é 140 e o cliente fala para mim que encontrou alguém que está fazendo esse mesmo atendimento por 90. Eu digo, não é meu cliente. Eu digo para o meu funcionário, não é meu cliente. O meu cliente não quer pagar 90. O meu cliente ele quer o atendimento, o meu cliente quer o suporte, ele quer a assistência técnica, ele quer a garantia, ele quer a qualidade do atendimento e do produto. Então, quando você pensa em preço, você pensa em tudo isso. Se você vender um pastel e a pessoa passar mal, custa quanto para você? Muito. É aquela questão de preço e valor, né? Tem a diferença. A pessoa só olha o preço, a pessoa não olha o valor, que é justamente o que ela vai receber por aquilo que ela está pagando. Às vezes ela paga um preço barato, mas de valor agregado baixo. Então ela não tem um retorno que, no final das contas, chega naquele ditado, né? O barato sai caro. A personalização do atendimento, a personalização, até quando você torna isso mais pessoal, quando você se torna mais acessível, isso agrega para o seu negócio. Então, eu tenho um cliente que fala assim, mas eu encontrei determinado produto que você vende pela metade do preço na internet. Eu digo, compre. Sim, você não vai cobrir a oferta? Eu digo, não. Eu não sou a internet. Não tem como você pegar um negócio físico e competir com o e-commerce. Exato. Isso é um absurdo. E tem cliente que chega para você como se isso fosse um argumento. Eu falo assim, sabe quem que você está falando? Você está falando com o Eliel Fraga. Sabe quem eu sou? Eu sou o dono da empresa. Compra na Amazon e tenta falar com o Jeff Bezos. Vai lá tentar falar com ele. Vai falar com ele. Se der algum problema, você não vai falar com ele. Aqui você fala comigo. Lá no Pasteuses você fala com o Lucas. Isso tem um preço. Eu não quero ser o maior. Eu não vou ser o maior. Mas eu vou ser o que vai ter mais paz, mais qualidade de vida e vou ganhar mais. Então, às vezes, você está nessa busca. Eu preciso ser o líder, ser o líder. Outro dia eu contei aí uma história, estava falando, tipo assim, você não precisa ser o líder, você precisa ser um cara que, mesmo sendo o segundo, o terceiro, o quarto no seu mercado, que você prospere, que você produza, que você abençoe pessoas, que você transborde, porque às vezes o ser o líder está muito mais relacionado à vaidade de ser do que o que realmente você tem como missão e como propósito. Verdade. Né? Então, muitas vezes as pessoas buscam isso. Você que é empreendedor, seja pequeno, seja minúsculo, seja médio. Às vezes você passa a vida toda e tem 2 funcionários e vive muito bem. Né? Eu já tive na minha estrutura de 2021 34 pessoas trabalhando comigo. Hoje Eu lembro lá no espaço, né? Hoje eu trabalho com 4 pessoas.
tem uma produtividade muito maior, tem um resultado muito melhor. Mas eu aprendi isso tudo aí que eu tô te falando aí. Deixe suas redes sociais, como é que ele encontra, como é que contrata o serviço da sua empresa. Deixa aí para os nossos telespectadores. Você hoje pode encontrar a iFilter Express, você coloca aí no seu Instagram, iFilter Express. Como é que eu vou lembrar? Aí quando você pensar na marca, tem essa sacada. Ó. Quando o cara pensou em Pasteuses, pensa aí, alguém pensou em Pasteuses. iFilter, uma marca que eu pensei há 5 anos atrás, nunca falei sobre iFilter, escrevi o nome e guardei. Registrei o domínio e deixei o tempo passar. E eu sempre ia lá e ninguém lembrou de iFilter. Então eu fui, registrei a iFilter. Por quê? Porque tem iFood, iPad, iPod, iPhone, mas não tinha iFilter. Né? Então se você entrar no Instagram, iFilter Express, você pode contratar a gente para fazer manutenção, reparo, conserto. Você pode comprar purificador de água com a gente. Lá no iFilter Express você tem o meu Instagram, eliel.fraga. A gente pode ir lá se seguir. A gente está à sua disposição para tudo que você precisar com relação ao tratamento da água, tá? Para melhorar a sua vida e se livrar desse trambolhão, desse garrafão. iFilter Express. É isso aí, gente. Deixa uma mensagem final aí, o que é que você deixa de resumo, de lição para o empreendedor que está nos assistindo? Lucas, eu acho que o maior desafio do empreendedor é entender que ele precisa ser pequeno. O maior desafio para todo empreendedor é entender, eu sou pequeno. Porque quando a gente tem a consciência que você precisa ser pequeno primeiro, para depois ser médio, para um dia talvez ser grande, as coisas vão acontecer naturalmente. Para você não cometer o mesmo erro que eu. Em um determinado momento eu achei que eu era grande. Repare, você é um CPF, você não é um CNPJ ainda. Então você precisa entender, você é um CPF que vira um MEI normalmente e talvez um dia vire um ME e aí sucessivamente. Mas aprender que ser pequeno é o primeiro passo, as coisas vão caminhar de uma forma muito mais natural. Porque a pressão sobre o empreendedor normalmente é feita por ele mesmo. Ele se pressiona a fazer o resultado, ele se pressiona a alcançar algo que ele visualiza, ele se pressiona porque ele quer mostrar para as pessoas que ele consegue fazer. Então assim, ó, menos ansiedade, menos emoção, como você sempre diz, ó, papel e caneta na mão, faz a conta, tá batendo e se o negócio não tá fechando a conta, fecha o negócio. Se o negócio não está fechando a conta, fecha o negócio. Porque senão vai você e sua família toda quebrar. Quebra você, quebra sua família, vai embora o negócio, vai embora o casamento também, muitas vezes. Então, se o negócio não está fechando a conta, fecha o negócio. Isso aí a gente tem que ter como humildade e entender. Não deu esse, muda para outro negócio. Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui de hoje, que vocês apliquem essas lições aqui. Eliel, queria te agradecer pela presença, pela disponibilidade de ter vindo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade e eu, como um bom vendedor, como um bom empresário e também como seu amigo, trouxe aqui um produto que vai mudar a sua vida. E eu, né, não quero arrumar bronca com a patroa, com a dona Carol, eu trouxe um para você e trouxe um para ela também, tá? Isso aqui é um bastão alcalino. Ele é um ionizador. Esse produto ele eleva o pH da água. Tá? Você vai colocar ele dentro do recipiente e ele eleva o pH da água. E a água alcalina ela traz muitos benefícios para a nossa saúde. Sim. Tá bom? Então esse produto aí é o seu e o dela. E quem tiver interesse é só procurar iFilter Express que tem lá para vocês também. Esse bastão alcalinizador. Muito obrigado, fico muito honrado de ter recebido esse presente aqui. E já vou usar hoje já, né? Com a patroa também. Então, gente, ó, bastão alcalino, já vou usar o meu. Valeu. Valeu, muito obrigado.